Enquanto que o padrão da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus ao apóstolo Paulo é: sede submissos uns aos outros, honre uns aos outros, ame uns aos outros, porque o amor é o vínculo da perfeição. Se nós amamos, nós conseguimos pedir perdão e perdoar. Se nós amamos, nós conseguimos compreender a dor do outro. Se nós amamos, nós conseguimos entender o que está acontecendo, mesmo quando ninguém estiver entendendo, mas o amor, e aquele amor que o Espírito de Deus foi derramado nos nossos corações, aquele amor que o mundo não conhece, que o mundo não tem, que o mundo não recebeu, é aquele amor que nos faz ver e enxergar que há uma saída, que há uma solução para as famílias, e esta solução é Jesus. Porque na família, na casa, no relacionamento, na empresa, na indústria, no comércio, onde Jesus entra, ele entra fazendo uma coisa que é essencial, colocando todo o principado, toda a potestade, todo o príncipe das trevas, toda a hoste do mal para correr. E aí a casa fica limpa. E quando a casa fica limpa, a gente consegue viver melhor, respirar melhor. A gente consegue ser pessoas melhores. Ninguém consegue viver bem numa casa suja, numa casa toda cheia de desordem. Eu não sei vocês, mas se eu chegar num ambiente muito sujo, começo a espirrar, começo a me dar falta de ar, me dá tudo. Eu fico mal. E aí imagine o Espírito Santo, né? Chegando numa casa cheia de desordem, a pessoa fecha para Deus, fecha para o Espírito Santo. Quem vai querer ficar lá? Só o sujo, só o imundo. E quem é o sujo, quem é o imundo, quem é aquele que a Bíblia diz que é o pai da mentira, é o pai da confusão, da desordem. Então, a partir do momento que eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos, tudo que vai sobrar são os principados, potestades, são os príncipes das trevas, são as hostes espirituais, e eles vêm, invadem a casa, e aí eles tomam posse da casa, e aí a pessoa passa a fazer tudo aquilo que ele não faria se estivesse normal. Nós conhecemos casos de pessoas que fizeram as coisas e quando fizeram, aquela potestade do mal saiu, a pessoa ficou sozinha e ela falou: não vi nada, não sei de nada. Eu não sei o que aconteceu. Eu fiz isso? Não fiz. E aí perceba que a função desse império, vamos chamar assim, do mal, é destruir o mundo. A Bíblia diz, quando Deus diz: ai dos moradores da terra. Quando Satanás foi lançado, ai daqueles que habitam na terra, aqueles que moram, coitados. Porque ele vem, e ele não vem para brincar de ser demônio, de ser Satanás. Ele não vem brincando de aquele agente do mal, não. Ele vem mesmo para cima para derrotar. E o pior é que depois que ele pega uma presa para sair, complicado. Por isso que a gente vai encontrar pessoas que estão nas drogas e não têm forças para sair. Pessoas que estão em vários vícios, são pessoas boas, bonitas, elegantes. Pessoas que você olha e fala: olha, você pode voltar a viver, você pode voltar à sociedade, e elas estão como se estivessem com lepras à margem da sociedade. Lembram lá no Novo Testamento, quando alguém era leproso, tinha que ficar escondido, não pode viver no convívio. É tanto que os leprosos de longe, eles falam: Jesus, tem misericórdia de mim. Sei lá, com uns 10, 20, 30 metros de distância, não podia se aproximar. Por quê? E se a gente for perceber, o pecado, ele é associado, ele tem uma tipologia, ele é símbolo da lepra, que afasta o homem de Deus, afasta o homem da sociedade, afasta o homem de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável.
A nossa sociedade está afundada no pecado de tal forma que ninguém obedece ninguém. Ninguém obedece a nada. Já viram que está assim? Parece que aquela expressão é proibido proibir, é assim mesmo, é proibido proibir, não pode proibir nada. E se você proibir, eu vou fazer, porque eu não me vejo na situação de não fazer. Eu vou fazer. Então percebam que quando Jesus, ele fala nos seus evangelhos, que nós, especificamente em João, no evangelho de João, quando ele diz, vós já estáis limpo pela palavra, né? Tudo que você pedir ao meu Pai, crendo em oração, você recebe. E aí quando ele começa a pregar tudo isso, ele começa a mostrar que há uma saída para buscar a Deus, fugir do mal, há uma saída para livrar a nossa família dessa maldição, deste caos. Eu não sei, mas eu tenho observado que as famílias, tudo que as famílias estão precisando é de libertação. É aquilo que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para ser liberto dos principados, potestades, tudo isso que eu já falei, tem que conhecer a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. Somente o poder de Deus é capaz de libertar as pessoas da escravidão. Então não adianta discurso bonito, não adianta, eu tenho observado nesses últimos tempos, que as pessoas, elas conhecem todos os hinos, até mais que aqueles que vão na igreja. Já viram? Você passa nos carros, está tocando hino, você passa na banquinha ali, está tocando hino, você passa lá, o outro está com uma caixa de som nas costas cantando hino, só que canta apenas. E aí isso não funciona. E por que não funciona? Porque a palavra de Deus não é amuleto, ela tem que ser espírito e vida. Se não for assim, não funciona. Eu posso até andar com a Bíblia, eu posso até andar com páginas da Bíblia, Salmo 91, Salmo 23, eu posso ficar recitando a Bíblia o tempo todo, mas se esta palavra não for enxertada em mim, não vai fazer efeito. Se esta palavra não penetrar até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e aí não vai fazer efeito. Por isso que em João 6,63, Jesus disse, a minha palavra, ela é espírito e vida. Porque se a palavra, ela for na minha vida, na minha família, espírito e vida, automaticamente não fica mais nenhum demônio, nenhuma influência do mal, nenhum encosto do mal. Por quê? Porque onde a palavra de Deus entra, o inimigo foge. E aí, irmãos, no versículo 10, Efésios 6:10, Paulo vai dizer assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. E aí em seguida vem revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então não basta só eu achar que tenho a força. Eu tenho que estar revestido de toda a armadura. Eu tenho que estar equipado com tudo aquilo que a palavra chama de armadura de Deus. E aí, ele diz que é necessário se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é astuta? O que é astúcia? O que a gente pode entender por astúcias? Hã?
Esperteza, não é? Pode ser uma delas. Né? Uma investida. Uma coisa muito sutil. E aqui quando ele diz as astutas ciladas do diabo, ele quer dizer o quê? O diabo não virá de uma só forma. Quando você achar que ele vem de uma forma, ele vem de outra. Uma das astutas ciladas do diabo é usar a palavra para nos convencer. Lembra o que ele fez com Jesus? Ele usou uma cilada. Ele queria laçar Jesus com a própria palavra. Ou seja, tu não és o Filho de Deus? Ele usou uma afirmação, não é? Jesus era o Filho de Deus. Então veja que ele não veio desafiando, não, mas tu não és o Filho de Deus? Ah, você faz tanto milagre, não pode transformar essas pedras em pães? Você não pode se jogar daqui abaixo. A Bíblia diz, o Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Você não vai cair e se espedaçar lá nas pedras, não. Deus vai te amparar, está escrito na Bíblia. Olha, tem crente que cai só aí. Então você vai ver muitas famílias, muitos lares, muitas casas derrotadas e ainda usando a palavra para se defender. Astutas ciladas do diabo. Mas não é assim que diz a palavra. Essa palavra tem um outro contexto, tem uma outra interpretação. Olha o diabo com as astutas ciladas, usando a própria Bíblia, se dizendo conhecedor, porque ele conhece a Bíblia. E aí ele faz a gente entender e faz a gente ficar confortavelmente bem dentro de uma mentira que ele está mandando, que é uma cilada. É um jeito de manipular as pessoas. Você não precisa fazer isso para ir para o céu. Você não precisa fazer isso para ser um cristão. Você não precisa tudo isso, imagina, Deus já pagou o preço, né? Jesus já morreu na cruz por nós. A nossa salvação, ela é eterna, ninguém perde a salvação. Faz o que você quiser, não perde mais. Uma vez que você tem a salvação, pronto, é sua. Astutas ciladas. E aí as pessoas vão brincando. Veja que ele se apresenta para Eva e ele fala o quê? Não, Eva, você entendeu errado. Deus não disse assim para você. Vamos ler de novo? Vamos recapitular o que Deus disse? É a mesma coisa o texto da Bíblia quando a pessoa lê: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu falo demais coisas serão acrescentadas, percebam, na minha ingenuidade eu já fui influenciado para dizer o quê? Tudo que eu fizer, Deus vai ter que aprovar porque é assim que está dizendo. Não é assim. O que Deus está dizendo na palavra, Ele honra, Ele cumpre. É o pão, a água, a alimentação, isso Ele supre. E o próprio salmista disse: eu fui moço, sou velho, nunca vi um cristão verdadeiro desamparado e nem a sua descendência pedindo esmola, porque Deus manda a alimentação. Percebam que diante de toda a crise que tem, a manga continua dando a sua manga, a banana continua dando a sua banana. Já viram que é assim? Aqueles que trabalham, você pode ir no supermercado, está tudo lá. Porque Deus, Ele honra o que Ele falou. Eu vou mandar, eu vou suprir. As demais coisas, não. Carro zero, mansão, aí são demais coisas. Isso aí já não está nos planos de Deus. Está no plano daquele que caiu nas astutas ciladas do inimigo, que aí não consegue entender o que Deus está falando.